Olá, amigos. É com grande alegria e satisfação que mais uma vez nós estamos aqui com o nosso programa Astrologia e Bem-Estar da Rede Reunindo Bem. Eu sou Cristina Camargo e hoje nós vamos dar continuidade ao assunto que já mencionei nos programas anteriores sobre resiliência. E hoje nós vamos falar especificamente sobre o controle dos impulsos, que vem a ser um dos fatores ligados à resiliência. Quando nós temos um equilíbrio, o controle dos impulsos, nós ficamos mais fortes para decidirmos e a nossa saúde não fica tão abalada facilmente. Dentro da astrologia, nós poderemos assim dizer que quem tem o planeta Marte muito forte no mapa, ou a pessoa tem uma pontuação muito alta de elemento fogo também nesse mapa, ela costuma agir sob impulsividade, não é? Então a maneira mais fácil dela agir é espontaneamente. Geralmente ela não pensa, ela age. E aí, muitas vezes pode vir o arrependimento e depois ela vai medir as consequências daquilo que ela fez. Então, de uma certa forma, a impulsividade nos dá coragem, mas ao mesmo tempo ela pode gerar problemas. Aí, então, entra a necessidade do controle, a necessidade do equilíbrio, o caminho do meio sobre as nossas atitudes, sobre os nossos impulsos e, de uma maneira mais primitiva, falando assim, sobre os nossos instintos. Então, para não termos comportamentos agressivos como raiva, ódio, ira, e deixá-los assim correr sem um controle de nossa parte, uma atenção maior sobre as nossas atitudes, então nós deveremos ter um pouco mais de raciocínio, um pouco mais de atenção, sim, vigilância sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas atitudes. Impulsos, então, são pensamentos que determinam comportamentos. O comportamento depende sempre do quanto do controle interno e externo da nossa parte, né, que existe. Então, o controle interno, ele vem a ser sobre as nossas funções do corpo, comer, dormir, enfim, gritar, e aí o equilíbrio vem exatamente, sabemos a hora certa de fazermos realizarmos essas situações, essas funções do nosso corpo. O controle externo está mais ligado a fatores ao nosso redor. Diga-se de passagem que também está ligado à nossa obediência às regras, às normas que conduzem a nossa sociedade, a civilidade, né, o bem viver de acordo com todas as regras que nos regem e termos um convívio saudável entre todos, no ambiente familiar, no ambiente social, no ambiente de trabalho. Então, o problema maior surge exatamente quando não há um controle sobre esses impulsos. Aí então os problemas para nós e para os outros começarão a surgir. Quando uma pessoa não tem um bom controle sobre os seus impulsos, dizemos que ela sofre de impulsividade ou desordem no controle dos impulsos. Dentro da literatura espírita e espiritualista, como quiserem, diz o seguinte Allan Kardec, no Livro dos Espíritos: usar a razão, pois só ela permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Mais adiante, também nesse livro, diz o seguinte: o instinto é uma inteligência rudimentar
que difere da inteligência propriamente dita, por serem quase sempre espontâneas as suas manifestações, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações conforme as espécies e suas necessidades. Nos seres que têm consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Então, tudo posso, mas nem tudo me convém, diz um ditado, não é? Então, nós devemos ter a liberdade, sim, de agir, mas nós devemos ter principalmente a consciência de como agir. O controle desses impulsos está realmente ligado a essa nossa percepção diária, não é? Minuto a minuto. Então, um ser que está em plena forma física, em plena forma de consciência, ele consegue determinar todos esses parâmetros e entender os seus limites. Quem não está, realmente aí precisa averiguar quais são os componentes que estão levando essa pessoa a não entender esses momentos certos de agir. Então precisa ter um acompanhamento de um terapeuta, um acompanhamento mais de perto, ok? Então vejam vocês que é muito importante para termos uma resiliência, para estarmos aptos a resolver os problemas e não nos deixarmos levar por esses mesmos problemas, é que nós deveremos cada vez mais aumentar essa nossa capacidade de resiliência, ou seja, de nos transformarmos diante das situações difíceis, de estresse, nos transformarmos e nos amadurecermos emocionalmente cada vez mais, e assim termos uma saúde também cada vez melhor, que é o propósito do nosso programa, levando sempre a um bem-estar físico, mental, espiritual, emocional, certo? Bom, eu vou tomar a liberdade aqui também de abrir um espaço no nosso programa para aqueles que querem fazer perguntas e eu respondê-las com o maior carinho. E eu recebi uma pergunta através do nosso site da redereunidobem.com, do Alexandre, que pergunta sobre se a astrologia tem alguma coisa a ver com a ufologia e se eu já tive alguma experiência ufológica. A astrologia não tem nada a ver com ufologia, embora os astrólogos eles tenham a liberdade de estudar sobre dimensões, sobre metafísica, sobre física quântica, e aí nós vamos ver que tem sempre uma correlação, não é? Mas no momento de estarmos fazendo cálculos de mapas e análise, esse estudo ufológico ele não é necessário. E se eu já tive alguma experiência ufológica, tive sim, como muitas pessoas, ok? Tem uma indicação de um livro muito interessante de Ramatiz sobre astrologia, sobre os mestres siderais, sobre uma astrologia mais avançada, que é o Sublime Peregrino. E é interessante ler esse livro, que você, Alexandre, e outros que também se interessarem por esse assunto, poderão averiguar lá mais de perto informações mais precisas sobre tudo isso que esteja relacionado com astrologia, ufologia, metafísica, como nós já falamos, ok? Então, eu deixo aqui o meu abraço. Caso desejem opiniões, sugestões, perguntas também, no meu site lá em contatos, www.oficinastrologica.com, terei imenso prazer em recebê-los e deixo aqui um muito obrigada pela atenção de todos, muita paz e até o nosso próximo programa.